Olá, alunos, tudo bem com vocês? Daremos continuidade às videoaulas da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental. O tema da aula de hoje é a ética profissional. Eu dividi o conteúdo em duas partes, então hoje veremos a parte 1, na próxima aula, a parte 2. Fiquem atentos. A ética na administração e nos negócios diz respeito à atuação do profissional na área corporativa. Essa área vai englobar a atuação dos cursos de vocês, tanto administração de empresas quanto de ciências contábeis. Por isso, é de grande importância. Dentro da administração, dentro de uma empresa, já foi verificado por pesquisas que a sustentabilidade de uma empresa, a empresa se fortalecer, para que isso ocorra, é muito importante que toda a equipe, nos diversos níveis da empresa, tanto do último contratado quanto do cargo mais alto, todos devem ter consciência de sua missão dentro da empresa e usar da liberdade para desempenhar o trabalho de forma responsável e comprometida, buscando sempre uma atuação ética. Nesse sentido, eu vou reforçar novamente os conceitos de ética. A ética, vocês se lembram, é uma teorização de um comportamento social. Nesse sentido, podemos conceituar como ética, explicitação teórica do fundamento último do agir humano. Então, o mais básico do comportamento humano, de uma ação humana, que venha buscar um bem comum, para que todos tenham uma realização individual. Então, o bem comum equilibrado com a realização individual, esse comportamento podemos dizer que é um comportamento ético. Para que uma empresa consiga ter a atuação ética de seus profissionais, foram criados os códigos de conduta ética das empresas. Estes códigos, o que eles vão fazer? Orientar condutas para que as relações empresariais encontrem a atuação ética. A ética profissional, então, tanto de um administrador quanto de um contador, ela vai implicar em um compromisso moral com o indivíduo, com o cliente, com o empregador, com a organização e também com a sociedade, que é o final dessas relações. Como esse profissional vai fazer? Ele vai impor deveres e responsabilidades, ele vai ter que ter uma atuação responsável e indelegável. Ela não pode transferir para outro, cada um vai ter que assumir a sua própria responsabilidade com os seus deveres. Então, os códigos de ética profissional que estão relacionados aí com uma ação de trabalho de uma empresa, eles vão guiar e também estimular novos comportamentos. Esses comportamentos fundamentados em conceitos éticos. E tudo isso vai ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente estimular esse comportamento e também servir como um parâmetro para que o profissional amplie a capacidade de pensar, refletir a respeito de suas ações, visualizar o seu papel na empresa e também na sociedade e tornar suas ações mais eficazes. Então, a ética profissional, ela vai auxiliar no cumprimento das atividades da profissão e seguir princípios. Os princípios, eles são verificados pela sociedade, pelo grupo de trabalho. Então, esses parâmetros, eles são atuações já consagrados como atuações éticas. O código de ética, ele vai ser entendido, então, como métodos de comportamento. Muitas vezes são comportamentos básicos dentro da empresa, mas em outras vezes são específicos de cada profissão. O que tudo isso vai ter como objetivo? Visar o bem-estar da sociedade
e garantir a sinceridade de cada membro, essa atuação tanto fora quanto dentro de cada instituição, que ela vise o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento desta empresa. Os princípios éticos, como eu já disse, então eles são consagrados já pela sociedade, um consenso da comunidade em determinada época, em determinado tempo, em determinado espaço, eles podem também se transformar em uma forma escrita. Essa forma escrita, que diz o texto, é exatamente um código de conduta. Então, eles estão lá como se fossem leis, mas são leis de orientação de conduta, não de punição legal. Os códigos de ética, muitas vezes, eles não conseguem resolver todos os problemas. Então, não basta ter ali, né, aquela orientação de conduta. Por isso, a opinião dos órgãos competentes, das associações profissionais, dos conselhos, né, os conselhos regionais, eles existem para que se reflita também a partir de uma conduta escrita ali, de uma legislação ética, reflita a respeito de determinados acontecimentos ou determinadas ações que muitas vezes também podem ser atualizados, né? Podem ser transformados com o desenvolvimento da sociedade. Nós já vimos na última aula em como que os códigos de conduta eles também são atualizados devido ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento das pesquisas das ciências sociais, tudo isso vai sendo organizado, reorganizado. E os conselhos de ética, os órgãos de classe, eles estão ali para auxiliar tanto na fiscalização quanto na atualização. Então, o código de ética, como ele vai funcionar de forma efetiva? Para que ele seja efetivo numa empresa, ele tem que começar por cima, né? Ali, os administradores da empresa vão seguir. E os preceitos, eles devem atingir todos os membros. O que isso quer dizer? Não vale um código de ética que sirva apenas para os empregados dos níveis mais baixos, como muitas vezes ocorre. Os administradores, os diretores, os donos das empresas, todos eles devem seguir o mesmo código de ética. Então, o que se propõe dentro desses códigos? Como norma, eles devem abordar no mínimo 4 áreas: competência, sigilo, integridade e objetividade. A competência, ela diz respeito tanto a cada um querer exercer da melhor forma sua profissão, quanto de se ter como base de conteúdo teórico, conhecimento do que se faz. Sigilo, cada empresa, cada ação tem o seu conteúdo que ele deve ser respeitado, de não ser, por exemplo, compartilhado. Integridade, todos os profissionais agirem de forma íntegra. Ou seja, não fazer o que um não queira que o outro faça com você. A objetividade é você não dispersar o seu trabalho, você ter consciência de que é aquilo para ser feito, né? E o Código de Ética, então, empresarial, continuando, ele vai aplicar, trazer princípios que devem ser aplicáveis aos profissionais, não o anterior que eu disse, diz respeito ao trabalho como um todo. Aos profissionais, eles devem ter responsabilidade perante a sociedade, atuando com qualidade, mas também responsabilidade com os deveres da profissão. A lealdade perante o contratante de seus serviços, tanto de agir de forma íntegra quanto
de guardar sigilo profissional e preservar a imagem profissional. Isso é muito importante, né? Cada profissional ele deve valorizar ao máximo a sua profissão, não divulgar conteúdos que vão desfazer uma boa imagem, tanto da profissão quanto da sua própria empresa. Os profissionais devem sempre, então, buscar um comportamento social adequado à sociedade, defender valores éticos que são aplicáveis à sua profissão, sendo que esses são essenciais para o sucesso de sua profissão. Nesse sentido, é muito importante lembrar que você é um profissional, está atuando ali de forma ética, mas todos nós recebemos também ações de outros profissionais, na prestação de serviço, no consumo de algum produto, e todos queremos receber atuações éticas. Se eu faço de forma ética, eu espero que o outro também o faça. Se eu não atuo de forma ética profissionalmente, eu não posso esperar que o outro atue também. Então, para o equilíbrio da sociedade como um todo, é muito importante a ética empresarial, a ética profissional. Como buscar, então, essa formação ética? Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho da formação ética na educação. Mas aqui falando da empresa, as empresas, elas verificam que as maiores causas de problemas éticos nas suas organizações estão relacionados com a falta de diretrizes claras e falta de comunicação. Então, muitas vezes, nem é apresentado o código de ética aos seus profissionais. Então, como ele pode ser cobrado? Por outro lado, a comunicação entre as partes de uma empresa também não ocorre de forma clara. A clareza das relações de trabalho também diz respeito à ética. Uma sugestão, né, para que esses problemas diminuam nas organizações é buscar treinamentos, treinamento dos seus funcionários, conscientização profissional. Muitas vezes essas conscientizações elas visam apenas que o profissional goste, trabalhe gostando de sua empresa, mas deve ir muito além disso, né? Não podemos formar uma bolha dentro da empresa e fora dali não exigir a ética do seu trabalhador. O importante é que todos tenham essa conscientização. Então, quais seriam os instrumentos mais comuns? Por exemplo, elaborar e distribuir o código de ética para os funcionários da empresa, deixar muito claro a todos, não deixar que ninguém alegue que não teve contato com isso, desconhecimento dos códigos. Seminários sobre ética, né? Palestras, apresentações, muito importante também. Criação da função do ombudsman, que a gente pode chamar de ouvidoria também, que são pessoas que observam e criticam as falhas, mas eles fazem parte da empresa. Então, essa figura ela foi criada nos Estados Unidos para que as empresas tenham o olhar externo, né? Externo daquela visão muito restrita de alguém que trabalha pensando ali na empresa. A instituição de uma linha direta de comunicação entre o administrador e o funcionário também. Formação de comitê de ética, muito importante. Claro que a gente sabe que depende aí do tamanho da empresa, mas a ideia de se ter reuniões, mesmo empresas menores, para debater algumas ações éticas dentro do trabalho, traz muito benefício. Isso tudo são pesquisas que visam o desenvolvimento da empresa. A inclusão da auditoria ética, né, nas rotinas de trabalho. Depois nós vamos ver também como as auditorias éticas elas trouxeram grande desenvolvimento para empresas de porte grande nos Estados Unidos. Eu vou trazer alguns casos. E a colaboração dos sindicatos, associações de classe, como nós já vimos, elas têm grande importância, os conselhos de ética, para debater,
buscar seminários sobre ética também para apresentar o profissional. Ou seja, a empresa como um todo, ela tem a obrigação da formação ética do seu trabalhador também. Depois, na próxima aula, nós continuaremos falando a respeito da ética profissional. Aqui a bibliografia que eu usei para me basear nesse conteúdo. Depois, quem quiser desenvolver mais alguma pesquisa, elas estão aí. Até a próxima!